Começando mais um vídeo aqui pro canal e, gente, como nós sabemos, falta menos de um mês pro primeiro domingo de prova do Enem 2022, o dia que vocês vão fazer a prova de Linguagens Humanas e Redação. E nesse vídeo eu vou ajudar vocês passando dicas, macetes, estratégias para vocês usarem na hora da prova, então não precisa estudar, só estratégias mesmo ali para a hora que vão aumentar e muito a probabilidade de acerto de vocês, ou seja, que vão fazer vocês acertarem mais questões mesmo sem ter que estudar. Mas enfim, deixa eu parar de enrolar e começar de vez esse vídeo. Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 19 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Quando eu fiz a prova do Enem 2020, eu coloquei a minha nota no SISU 2021 e eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, mesmo estudando sozinha em casa, vivendo a vida inteira de escola pública. Então eu entendo um pouquinho aí desse mundo de Enem e eu tô aqui no canal pra ajudar vocês da maneira que eu puder, porque eu sei que tem muitas aprovações vindo aqui esse ano. Vamos lá então para o nosso primeiro macete para acertar mais questões na prova de Linguagens e Humanas do Enem. E gente, uma característica assim das provas de Linguagens e Humanas é que elas têm textos muito longos e assim, sabemos que no Enem a gente tem um tempo certo para resolver muitas questões, então a prova tende a ser cansativa e você precisa correr contra o tempo muitas vezes. E esse nosso primeiro macete vai ajudar vocês muito na questão do tempo, de otimizar o tempo de prova, que é basicamente você ter uma estratégia para ler a questão. Então você tem lá uma questão com um texto gigantesco, ao invés de você começar a resolver ela direto lendo o texto, você vai ler o enunciado, o comando da questão. Vai entender o que aquela questão quer de você. Então a questão quer que você entenda um termo que está dentro do texto. Beleza, você já vai ler o texto entendendo o que você precisa para responder a questão. Dessa forma vai ficando mais fácil e você vai economizando tempo também. Se você quiser dar uma lidinha rápida ali nas alternativas antes de ler o texto, para você já ter uma noção do que pode ou não ser a resposta, é uma boa também. Mas enfim, essa técnica vai ajudar bastante vocês aí na hora de gerir o tempo de prova. Para esse nosso próximo macete, eu trouxe aqui o caderno de questões do primeiro dia de prova do Enem 2020, que foi o Enem que me aprovou, para deixar um pouquinho mais claro e conseguir mostrar na prática para vocês. E gente, esse segundo macete, ele pode parecer bobo, mas eu prometo que não é. Que é basicamente você não ter medo de rabiscar o seu caderno de questões. Marcar, sublinhar, circular, literalmente não ter medo de riscar ele todo. Por quê? Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa muito visual. Então, eu consegui ali visualizar, por exemplo, pontos-chave no texto que podem me ajudar a responder a questão, faz toda a diferença para mim. Então vamos lá, você tá fazendo a prova do Enem e você já seguiu a nossa primeira dica, que é, ao invés de você ir ler o texto, por exemplo, aqui é a questão 20, então do caderno de questões azul do Enem 2020. Ao invés de você ir ler esse texto aqui, você vem no comando da questão, dá uma olhadinha nas alternativas e aí você vai ler o texto. Vocês estão vendo que o meu caderno de questões ele tá inteiro sublinhado? Então aqui, olha, eu circulei uma palavra-chave, eu circulei uma frase. Desse lado aqui dá pra ver também que eu faço bastante isso, olha. Meu caderno tá todo marcado, porque isso me ajudava muito a visualizar e pode te ajudar também a montar uma linha de raciocínio na hora de responder a questão. Então, na hora que você vai ler o texto, vai marcando, vai sublinhando qualquer informação que você achar importante e que você acha que pode te ajudar a chegar na alternativa correta. Como eu disse, pode parecer bobo, mas, gente, faz uma diferença. Depois que eu comecei a fazer isso, parece que a minha vida, assim, no quesito Enem, ficou mais fácil. Gente, vamos pro nosso próximo macete, assim, falar pra vocês que hoje o Uberlândia não tá de brincadeira, não. Tá um calor aqui. Tá calor desse jeito na cidade de vocês? Porque, olha... Mas, enfim, voltando ao assunto agora, o nosso terceiro macete é basicamente você eliminar alternativas. Porque eliminando alternativas, você aumenta, assim, a sua probabilidade de acerto. Inclusive, isso é uma técnica de chute para a prova do Enem, quando vocês não souberem resolver a questão. Já tem vídeo ajudando a chutar e acertar mais questões, vou deixar aqui nos cards para vocês. Recomendo que assistam assim que acabar esse vídeo, caso não tenham assistido ainda. Vocês podem até estar pensando nesse momento, mas se eu não souber resolver a questão, como que eu vou eliminar alternativas? E, gente, a verdade é que sempre vai ter uma ou outra ali que vai estar muito distante, que vai estar muito absurda e que só de ler o texto você já consegue eliminar, facilitando assim a sua vida. Algo que eu fazia, que já entra no nosso último macete, que é você rabiscar, sem medo de ser feliz, o seu caderno de questões, que é, eu ia fazendo um risquinho
Tá vendo? Embaixo das questões não, por que eu fico sempre falando questões? Das alternativas que eu ia eliminando. Isso me ajudava a visualizar, olha, tá vendo aqui? Quais alternativas ainda estavam no páreo que poderiam ser possíveis respostas para aquela questão e quais eu já tinha eliminado. Então, logo de cara eu já fazia um risquinho embaixo para ficar mais fácil de visualizar e eliminando alternativas vocês conseguem aumentar assim a probabilidade de acerto. Esse nosso próximo macete é para uma situação que acontece muito, principalmente na prova de linguagens e humanas, que é você ficar em dúvida entre duas alternativas. Você já eliminou as outras, mas aí sempre sobra aquelas duas que te deixam muito na dúvida e por alguma magia do universo, você sempre acaba marcando a errada. Sim, gente, isso acontece, não é só com você, é com todo mundo. E esse macete eu acho que pode ajudar bastante nesse caso. Então, gente, na dúvida, vá na alternativa mais abrangente. Por quê? O Enem, ele tende a querer cobrar mais um contexto geral da coisa do que alguma informaçãozinha específica. Vou tentar demonstrar para vocês na prática. Eu tô aqui com a questão 13, então também do caderno azul de questões do Enem 2020. E a questão 13, ela vai dar um texto pra gente em que ela vai falar que às vezes é difícil reunir a galera, então que as pessoas começaram a praticar esportes online por meio de aplicativos, jogos e etc. Nessa questão, quando eu estava fazendo a prova, eu fiquei em dúvida entre duas alternativas, como vocês podem ver aqui, ó, quais delas não estão com um risquinho embaixo, a A e a E. As duas me deixaram na dúvida. E o enunciado da questão tá falando assim pra gente. A inter-relação entre tecnologia e sociedade tem estimulado a criação de aplicativos. Nesse texto, isso é percebido pelo desenvolvimento de aplicativos para. A letra A fala pra gente organização de eventos de competições esportivas. E a letra E é a formação de grupos em comunidades virtuais para a prática esportiva. Vocês concordam comigo que durante todo o texto ele está falando dessas comunidades virtuais, dessa prática esportiva virtual por meio de aplicativos, jogos, etc? Então, por mais que a letra A possa deixar a gente em dúvida, a letra E tá entrando mais nesse contexto. Tá, tipo, com palavras que são repetidas no texto várias vezes. Então, a E meio que entra completamente no contexto do texto, no momento que ele coloca essas comunidades virtuais para a prática esportiva. E eu coloquei a letra E e acertei essa questão. Então, na dúvida, vai na mais abrangente. Esse nosso macete pode ajudar muito vocês nessa questão de ir eliminando as alternativas para aumentar a probabilidade de acerto. Que é, gente, evitem alternativas extremas demais, aquelas alternativas que estão generalizando demais. Então, se vocês virem as palavras como nunca, sempre, aquilo nunca acontece, isso sempre acontece, já liga uma anteninha aí, já fique esperto, porque é muito difícil da gente dar certeza de algo. Tipo, a gente bater o martelo e falar, não, isso daqui é sempre, aquilo ali é nunca. Principalmente quando a gente está falando das áreas de humanas e linguagens. Então, se vocês verem essas palavrinhas aí em alguma questão, eu já eliminaria ela. Em alguma questão não, em alguma alternativa. Por que eu insisto em ficar falando questão, gente? Juro. É que assim, a universitária, no começo do terceiro período, eu tô fazendo 8 matérias esse semestre, então, por favor, relevem. Inclusive, eu mostro aqui no canal também bastante dessa minha rotina universitária, de como que é estar aqui em outro estado, morando sozinha, longe da minha família, estudando em período integral na faculdade. É assim, toda uma vida nova, uma experiência, e vocês acompanham tudo aqui no canal e lá no meu Instagram também, porque lá eu mostro tudo que tá rolando em tempo real. Jogos universitários, como é ser líder de torcida na faculdade, várias coisas. Esse nosso último macete pode ser aplicado para qualquer questão de linguagens e humanas, mas eu acho que vai fazer ainda mais a diferença naquelas 5 questõezinhas de língua estrangeira, podendo ser tanto inglês quanto espanhol, independente de qual delas vocês tenham escolhido, que é basicamente uma técnica de interpretação de texto que a gente já acaba fazendo naturalmente, mas que se fazer do jeito certo, ajuda muito mais. Essa ferramenta, gente, se chama Scanning, espero que eu tenha pronunciado certo, e eu vou falar bem resumidamente aqui pra vocês, mas eu vou deixar na descrição do vídeo o link de um site que explica melhor o que é essa técnica e como ela funciona. E, gente, a técnica é basicamente você bancar um scanner ali na hora de ler o texto. Então, você fazer aquela primeira leitura rápida, aquela primeira varredura e ir circulando e marcando informações e palavras que você já conhece. Então, por exemplo, você tá lá fazendo a prova de espanhol. Apareceram palavras que você entende o significado e que você acha que podem te ajudar a responder a questão.
circula. Também circulam informações que podem ser importantes, então datas, porcentagens, dados que a questão pode trazer e que vão te ajudar a resolver ela. Essa técnica também entra naquilo que a gente falou lá no comecinho do vídeo, de economizar tempo, porque se você precisar voltar para reler o texto, porque não conseguiu de repente responder a questão de primeira, você já vai direto nos pontos-chave, você já vai direto no que você circulou e isso vai te ajudar a economizar tempo. Então, gente, menos de um mês pro primeiro domingo de prova do Enem 2022 e eu só quero dizer que eu imagino e entendo os sentimentos e o tanto que vocês devem estar nervosos nesse momento. Eu tava aí no seu lugar há não muito tempo atrás e eu entendo um pouco, eu quero dizer que eu entendo completamente o que é estar aí. Eu acho que esse era o momento que eu tava mais nervosa, mais ansiosa e literalmente surtando, porque muita coisa passa pela nossa cabeça, a gente começa a querer se auto-sabotar, pensando, nossa, falta menos de um mês pra prova, não adianta nem eu querer fazer alguma coisa agora, eu não estudei o suficiente, eu não me preparei o tanto que eu devia, e aí a gente fica se culpando como se isso fosse ajudar em alguma coisa, fazer a diferença. E conselho de amiga, mais uma vez pra vocês, algo que eu gostaria de ter ouvido é: para com isso, ainda dá tempo de fazer alguma coisa sim, ainda dá tempo de conseguir uma nota boa sim. E o que você precisa fazer agora é se ajudar, acreditar no seu potencial, porque eu sei que você vai lá, vai fazer aquela prova, vai dar o seu melhor e o seu melhor é suficiente. Pode ter certeza disso. Enfim, bora com tudo nesse finalzinho de preparação pro Enem, que como eu disse, já tenho certeza que deu tudo certo, que tem muitas aprovações vindo nesse canal. Mal posso esperar para vocês virem aqui nos comentários e falarem: Duda, fui aprovado, deu certo, eu passei na Universidade dos Sonhos, no curso dos sonhos. Gente, sério, eu fico tão feliz por vocês, mas tão feliz, e eu tô aqui torcendo demais por cada um de vocês. Mas acho que eu já falei demais. Vou ficando por aqui. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda demais a levar esse vídeo ao canal para mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações e ter certeza de que você vai ficar por dentro de tudo, não vai perder nada dessa vida universitária. Também vou estar aqui ajudando vocês nesse finalzinho de preparação para o Enem 2022. Vai dar tudo certo. Me segue lá no Instagram também, como eu disse, eu mostro tudo o que acontece em tempo real por lá. Se tiver alguma dúvida também, quiser me mandar uma mensagem, o meu direct está aberto. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!